Boas-vindas a Criando o Egito Antigo. Feitas de tijolos de argila, as construções mais antigas do Egito não eram permanentes. Apenas templos religiosos e monumentos funerários eram feitos para suportar a ação do tempo. Para essas estruturas importantíssimas, os egípcios usavam calcário, arenito e materiais mais duros como granito, quartzito e travertino. Esses pesados blocos de pedra eram transportados de pedreiras localizadas a centenas de quilômetros de distância. O calcário era comum e fácil de extrair das pedreiras na margem leste do Nilo. Porém, esse calcário continha fósseis marinhos, o que dificultava seu polimento e decoração. Ele era usado como material de construção principal, e a estrutura era então terminada com um calcário mais fino, que era polido e decorado conforme a necessidade. O calcário foi usado para a construção das primeiras pirâmides e para a maioria das construções religiosas do Antigo e Médio Império. Os egípcios antigos preferiam usar leitos de rochas sedimentares ou camadas de arenito e calcário, porque eles costumavam ser fáceis de extrair. O método habitual para se extrair pedras era a pedreira a céu aberto. Os quebradores de pedra encontravam pedras de qualidade, davam-lhes forma e extraíam. As pedreiras a céu aberto permitiam o trabalho simultâneo com muitos blocos, o que possibilitou maior produtividade. Os trabalhadores desenhavam uma grande grade diretamente na superfície da pedra, tomando cuidado para deixar um espaço entre os blocos. Isso lhes permitia isolar os diferentes blocos e criar uma fenda que facilitava a extração. Os quebradores de pedra usavam cinzéis de ferro para rochas duras e de bronze ou cobre para rochas mais suaves. A remoção do material entre cada bloco criava uma fenda. Em algumas pedreiras, essa fenda era larga o bastante para acomodar um trabalhador, que depois cortava o bloco inteiro em loco. Para as rochas mais duras, como o granito, os trabalhadores faziam buracos e introduziam cunhas de madeira neles. A seguir, encharcavam a madeira até ela inchar e partir a rocha. A técnica da extração por galerias era usada quando a rocha estava enterrada sob camadas de escombros. Muitas vezes, esse método era necessário para encontrar o melhor e mais branco calcário para o acabamento. O primeiro passo para que os trabalhadores da pedreira pudessem chegar ao extrato desejado era criar um fosso de acesso na pedra. Assim que o extrato fosse exposto, os trabalhadores podiam cortar blocos menores. O fosso requeria uma plataforma para descer. Projetada como uma escada, ela permitia a liberação de várias galerias de blocos. Para cortar a pedra, eles faziam um talho longitudinal e então cortavam a rocha em um ângulo de 90 graus. O lado inferior era determinado a partir das camadas geológicas ou com um corte horizontal. Inseriam-se cunhas de madeira na rocha a golpes de martelo. Dessa forma, geravam-se ondas de choque que fraturavam os blocos no veio. Para manter a estabilidade desses fossos durante a atividade de extração, os trabalhadores deixavam seções de rocha não escavada como suporte. Em cada pedreira havia santuários dedicados à proteção dos trabalhadores. Em particular, os trabalhadores das pedreiras consideravam Serket, a deusa escorpião, uma deidade muito poderosa. Cada mina e pedreira do Egito Antigo tinha um encantador de escorpiões, que diziam ter poderes mágicos para afastar os perigosos animais e manter os trabalhadores a salvo.
Boas-vindas a Trabalho e Transporte. Estivessem eles empregados na construção de pirâmides ou nas pedreiras, o governo fornecia comida e alojamento aos trabalhadores. Os trabalhadores das pirâmides e das necrópolis reais habitavam vilarejos permanentes, como o famoso Deir el-Medina. Os trabalhadores das pedreiras tinham alojamentos temporários. Precisava-se de trabalhadores de todos os níveis de habilidade, desde operários para preparar gesso, oleiros, carregadores de areia, até pedreiros competentes para moldar os blocos. Arquitetos e engenheiros talentosos tinham emprego o ano todo, enquanto o trabalho na construção ou nas pedreiras era feito por agricultores durante a estação da cheia do Nilo. Os operários eram versáteis e trabalhavam duro. Muitos eram agricultores que trabalhavam na construção durante a entre-safra. Os hieróglifos encontrados nos vilarejos listavam os postos de trabalho. A pesquisa arqueológica mostra que a comida não era armazenada nem preparada na obra. Os trabalhadores recebiam rações fartas de pão, cerveja e carne. Essas rações eram gerenciadas por administradores de fora do vilarejo. Os trabalhadores feridos também recebiam tratamento médico. Enquanto algumas pedreiras eram próximas do Nilo, outras eram localizadas no meio do deserto e exigiam longas expedições. Essas expedições eram sancionadas pelo Estado. Elas envolviam uma logística complexa e exigiam muitos participantes. Para transportar um bloco por terra, os trabalhadores tinham que superar o peso e a fricção da carga. Para solucionar isso, eles primeiro cavavam uma pista no chão, que às vezes era reforçada por trilhos, sobre os quais se puxava um trenó usado para transportar os blocos. Sempre que possível, os blocos eram derrubados de uma elevação para dentro do trenó. Os trabalhadores derramavam água na argila em frente ao trenó, criando uma superfície deslizante para mover a carga mais facilmente. Foi só a partir do Império Novo que os animais passaram a fazer o transporte. Durante a estação da cheia, o Nilo chegava ao seu maior caudal, o que permitia o transporte das cargas maiores e mais pesadas. As pedreiras próximas ao rio tinham calhas para levar as pedras até a margem. Os portos e cais situados na margem do rio permitiam a transferência de materiais e suprimentos. Os armazéns do porto acomodavam estoques adicionais de pedra para que fossem transportadas na temporada de inverno. Os papiros de Ouad al-Jarf detalham uma carga de 30 blocos de calcário que pesavam entre 70 e 80 toneladas, destinada à pirâmide de Khufu. Um dos papiros é um fragmento das notas de um capataz da Grande Pirâmide. Ele detalha o transporte dos blocos de calcário das pedreiras de Tura até o local da construção da pirâmide. Os outros papiros são registros de envio contendo arquivos dos marinheiros escalados para navegar o Mar Vermelho e o Nilo. O carregamento de pedra pesava 15 toneladas por barco, o que dava cerca de 6 ou 7 blocos por viagem. Para cargas mais pesadas, como obeliscos, pilares monolíticos ou estátuas gigantes, usava-se barcos maiores. Esses é que costumam ser representados nas paredes dos templos.
O transporte fluvial era a forma mais eficiente de transportar blocos de pedra entre a pedreira e o canteiro de obras. Os blocos eram transportados por flotilhas de vários tipos de barcos. A ilustração mais detalhada do transporte fluvial é o relevo da barca da rainha Hatshepsut, acompanhada de uma flotilha.